o Everson, que é muito bom goleiro, então vai buscar espaço. E o que você falou do Flamengo serve também em relação à posição de goleiro, a mesma coisa para o São Paulo? Porque Serve. desde São que Paulo- o Rogério São Ceni Paulo tem um saiu, não acertou buraco. o goleiro aí. Não, São Paulo... Mas o Flamengo já acertou. Não, se o Flamengo tinha uma lacuna que... Mas o Flamengo, ok, O o São Flamengo Paulo testou, tem testou alguns goleiros nos últimos anos, experimentou alguns goleiros nos últimos anos, sim. mas nenhum deles para substituir um goleiro icônico, como a vocês diferença gostam é de que dizer, São como o Paulo Rogério teve o Ceni. Diego, o Flamengo teve o Diego lá, o Diego Alves legal, tal, não era o goleiro dos sonhos, mas era um bom Não, goleiro, foi um bom tal, goleiro. Mas assim, ficava sempre aquela lacuna, mas o Diego Alves, então era aquela vírgula, poderia ter Teve um goleiro melhor. o Hugo, não é O isso? Hugo, Que chegou a despontar bem, E não depois conseguiu, não menino. virou. Agora, a diferença de uma lacuna que era do Flamengo para o São Paulo é que o São Paulo não é que tem uma vaga ali que está desde o Rogério Ceni esperando para ser preenchido. O São Paulo tem um buraco do tamanho da camada de ozônio. Vamos lembrar Não quem chegou já ninguém. jogou no São Eu tenho a Paulo lista, depois do posso? Rogério? Posso? Manda aí, do Rogério. Amanhã a gente vai fazer a Pós tática com a Rogério nossa Ceni. produção e Vamos. mostrar os jogos e os gols que esses caras tomaram. Vamos lá. O Denis foi o... Denis, o primeiro. Denis é um nome muito familiar para você, né? Sim, Denis. Sim. O Denis, inclusive o Rogério falava que o Denis ia ser o cara e tal, O né? Rogério falou que todos seriam caras. Todos, é. Também Inclusive tem ele essa. indicou alguns, né? Exatamente. Bom, o Denis foi o primeiro. Depois teve o Renan Ribeiro. Renan Lembra do Ribeiro. Renan Ribeiro? Que não era um mau goleiro. Nenhum deles era mau goleiro, mas nenhum deu certo. Vamos lá. Aí veio o Sidão. Eu lembro que o Sidão, Nossa, esse Sidão, foi coitado. indicação. Esse veio do Audax, né? Esse foi, Audax, ele isso. tinha ido pro Botafogo, Do né? Do Botafogo, Botafogo ele veio pro São Paulo. Jean, Que bateu na mulher, não é esse? e que foi também pro teve aquela situação jogar toda em Salvador, no é. Portenho, Thiago Volpe, Sim. que veio do México. que não conseguia... Nossa, Thiago Volpe... Jandrei, que tinha Nossa, jogado desculpa. muito antes, mas no São Paulo não Jandrei, que conseguiu. veio da Chape, é isso? Da Chape. Chape. Jogou no Isso. Santos. E o Felipe Alves, que trabalhou com o Rogério lá no Fortaleza. mas Esses foram também os 7 tem. goleiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Rafael vai ser o 8º nessa lista. O que tava jogando, quem jogou o Campeonato Brasileiro? Felipe Alves. Jandrei e Felipe Alves se revezaram. Se revezavam, né? Então ele vai ser o 8º, é isso? Seu E o Thiago 8º Volpe desde que começou o a Rogério temporada. saiu. Desde que o Rogério saiu, o 8º. Exatamente. Thiago Volpe saiu no meio da temporada para voltar pro futebol Ou seja, mexicano. o Rogério parou em que ano? Rafael... 2016. Isso aí, não sei. Não, 15, né? 2015. Devia saber, faz 5 Então, anos. de lá até 2015, aqui, 2015. o São Paulo tem praticamente um goleiro diferente por temporada. Por temporada. Vem pra E ser não titular, o acerta. Rafael? Ele é bom goleiro. Bem, cara. é um bom goleiro. Agora, ao mesmo tempo... Eu falava isso dos outros também. É, viu? exato. Flavinho então. me perguntou lá na outra se... Vocês se- nunca falam que o cara é mau goleiro, Mas, coitado, Flavinho, eu cara. vou ser bem sincero. Seja. Tem duas questões nessa história do Rafael. A primeira delas, o São Paulo traz um goleiro no poder aquisitivo que ele pode, então não dá para contratar mais do que ele gostaria. E segundo, que de novo para mim é uma aposta. Por que ele é uma aposta? Quantos Porque anos ele era um tem esse goleiro que nunca teve essa sequência de titularidade, estava no banco do Atlético Mineiro. Então assim, não dá para você Só pra pegar dizer, um cara que vai... esse Por Rafael exemplo, se não o é Rossi- aquele Rafael que jogou no Santos. Não, ele tá não. no Cruzeiro, o Rafael Cabral. Não. Tá? Se o São Paulo contrata o Rossi, aí sim você fala, chegou um goleiro titular. No que eu falava desse passo atrás do Rossi ao Flamengo, repito, você que tá com se tiver a cabeça mais fechada em relação a isso, entendo o que eu tô falando, tá? Tô falando português, tô falando búlgaro. Não é porque ele está indo ao Flamengo. Passo atrás não é por causa do clube Mas tamanho ficou do essa Flamengo. impressão. Não, Você não ficou nada. desculpa, Não ficou não nada. sei, eu tô recebendo muita mensagem. Imagina, aqui, ó. da lua. Aqui acabou de O chegar, passo não. atrás é porque ele é um goleiro que ele Alan- pode usar o espaço dele para ser Alan, titular. Você está demitido. Chegou aqui. 33 anos o Rafael. 33 anos o É, Rafael. não é nenhum então, garoto, sabe, né, gente? Uma coisa é o São Paulo contratar o Rossi. Pô, contrata um goleiro titular. Outra coisa é o Rossi ir pro Flamengo. Vai como opção a um cara que já tá lá estabelecido. É a mesma coisa o Marcelo Lomba no Palmeiras. Pô, o Palmeiras contratou o Marcelo Lomba. Legal, contratou um bom goleiro reserva. E é a intenção no Flamengo, contratar um bom goleiro. Mas se eu fosse o Marcelo Lomba, eu talvez não teria ido ao Palmeiras. Eu, no lugar dele, teria buscado um outro clube com a certeza Mas que a eu seria história de titular. goleiro é muito engraçada, porque tem muito Né? goleiro na história que se acomoda durante Walter, anos quanto como tempo que ele não reserva. se- O Walter do Corinthians. Agora que ele foi aparecer bem no O Roger com No São o Paulo, Rogério teve um monte, Ceni no porque o São Rogério Paulo. ficou- Sim. o Rogério Bosco, foi goleiro do Bosco, São Paulo Bosco. de 1972 a 2020. 15. 40 anos. Então, o que passou de reserva eterno lá, o Ah, Roger... o Bosco foi e o Roger acho que são os Roger, mais era que ídolo ficaram do, mais do tempo. Facincani tem uma revista e as revistas
revistas todas com o Roger. Não tenho a revista do Roger. O Nenhuma. Bosco ficou um tempão. O Bosco ficou um tempão. Bosco Você ficou. não tem a revista O do Roger? surfista Bosco. Eu tenho a revista do Roger. Ah, que Bom bom, goleiro. então, O cuide. Roger levou 7 da Portuguesa. Foi aquele 7-2 em 98. O goleiro era o Roger. Era o Roger? Era o Roger. O Rogério Ceni não. Depois teve o 7-1 com o Vasco, eu tava nesse jogo lá em São João. Ele foi expulso. O Rogério Ceni foi expulso antes de acontecer Isso, a a tragédia tragédia. futebolística 7-1. E aí entra o Alencar. O Kaká tava nesse time, cara. 7-1. Kaká. Kaká tava nesse time. Contra o São Vasco, Januário, né? é. São Januário. Alencar era o goleiro do São Paulo. Nelsinho era o técnico. Quem mais A propósito, foi- Nelsinho Era técnico do Corinthians, do Santos também, quando o Santos tomou é, do Corinthians. e era do Santos. técnico do São Paulo nessa época também. No No 7-1 do Vasco. E do do Vasco. 7-2 da Portuguesa Também? era também? Ele Não sei, pegou eu não tudo. sei. Não, cidade dos portugueses não. Não era ele não. Não? 97. Eu né? tava nesse jogo da 7-2 da 97. Portuguesa, 98. 98. 98. Como foi pra você isso? hein? Provavelmente. Foi assim, foi demais. Virou É inacreditável o futebol clube, né? E aí, eu, obviamente, eu perdi a voz. Naquele jogo. 7-2 contra o São Paulo. E aí, no dia seguinte, eu trabalhava na antiga Rádio Jovem Pan. Era uma rádio que existia antes de virar isso que virou. Aí eu apresentava um jornal lá chamado Hora da Verdade, às 7 da noite, 5:30 da tarde. E eu abri o programa, o Quesada, sem voz, absolutamente sem voz, né? Imagina. Eu falei, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Não sei o quê, estamos começando. Aí o diretor da rádio, chamado José Carlos Pereira, que era histérico, ele entrou no estúdio gritando, Flavinho, você tá louco? O que aconteceu? Você tá sem voz e tal. Aí ele falou, e ele mesmo já respondeu, tava frio, era agosto, ele falou assim, mudança de tempo, né? Eu falei assim, do primeiro pro segundo. Tava 4, ficou 7. Gente, eu só não fui demitido no ar, porque ele não teve coragem, porque eu era mais forte do que ele. Imagina. Mas aí Zé Pereira de- ele me tirou do estúdio, bicho. Claro. Vai embora, seu vagabundo, não sei o que e tal. E eu fui embora. Justo. Meti o Bem rabinho feito. entre as pernas e fui Claro. embora pra casa. Bem feito, ele E não assim, fez tava mais que lá. obrigação. Mas eu Entendeu? perdi a voz Eu teria te totalmente. demitido. Cê- Não, Lembra eu teria feito diferente. Eu teria te demitido demitido. Não, Ao vivo. teria transformado isso num episódio histórico, porque não é a todo instante que um time enfia 7 em nenhum outro. Não. É E verdade. provavelmente, que ano que foi isso, Flávio? 1998. Quem fez esse jogo? Agosto de 98. Foi ali um dos últimos grandes momentos da Portugal. Na época que a Portuguesa... Eu lembro que a gente abria a manchete com a Portuguesa. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, a primeira manchete sempre era de Era quem da estava Luz. liderando o campeonato. É, E era a Portuguesa. Portuguesa. Porque em E era nove- Portuguesa, sempre Portuguesa abrindo... Quesada, 96, 97, 98, quando a Portuguesa foi vice-campeã brasileira. Depois, de 97 e 98, a Portuguesa chegou às semifinais do Brasileiro nos 3 anos. Sim. Só o Palmeiras e a Portuguesa, em 96, 97, 98, foram dos times de São Paulo, chegaram a todos os mata-matas do Campeonato Brasileiro. Sim. O Corinthians não conseguiu, o São Paulo não conseguiu, o Santos não conseguiu. A Portuguesa teve bons times, 96, 97, Você 98. concorda? Esse foi o último grande momento da Portuguesa, Não, aí em né? 99 o Zagallo foi técnico Não, da sim, Portuguesa, sim. né? E depois teve a Barcelusa, né? O time que subiu da Tá, série B para a série A, que foi um negócio muito legal. Mas final dos anos 90, segunda metade dos anos 90, técnico da Zé seleção Maria. brasileira em 98, vice-campeão do mundo, o trabalho seguinte do Zagallo foi na Portuguesa. Portuguesa, né? né? Então é como se Falava com o velhinho Zagallo, com todo respeito, o velhinho, né? Porque ele era uma figura, ele foi um cara Sim. super bacana aqui, porque ainda tem uma rivalidade, sempre vai ter uma rivalidade Rio-São Paulo, e eu acho que isso também ajudou a quebrar um pouquinho, embora o Zagallo já super vivido. Mas foi o primeiro time de São Paulo É. que ele dirigiu e único. O único. A única vez que o Zagallo é. trabalhou Foi- aqui em São Paulo. Foi uma Foi. grande sacada da Portuguesa trazer o velho Lobo. Olha aí, essa Grande, foto que, é que clássica, saudade. né? E o Zagallo todo dia conversava com a gente, viu? Técnicos do Brasil e técnicos não do Brasil, que trabalham no Brasil. Esse homem que está aí, que é um dos mais vitoriosos do planeta, meu. Não, o único- todo o único dia homem tetracampeão atendia a imprensa com uma Três como educação impressionante. E outra Duas coisa, como jogador, Facica- uma como técnico, uma como auxiliar. Isso. Outra coisa, ele saiu da Portuguesa depois de uma derrota para o Palmeiras, no antigo Parque Antártica, um jogaço. 98. 4-3. Não, 99. Ele 99. foi técnico da Portuguesa em 99. Ah, sim. Ele saiu, É verdade, acho que começo foi de um 99. 4-3. Eu lembro que eu estava fora do Brasil, numa cobertura de Fórmula 1, ouvindo o jogo, enfim, me informando. E o Zagallo saiu pistola do jogo, porque Aí, ó. Essa reclamou imagem, que se bobear, é lá. é no Parque Antártico. É, isso foi no esse Parque jogo. Antártico. Olha o Flavinho lá atrás, ó. Ele tá eu socado tava- lá. ali atrás não tava, não. Eu lembro onde eu tava em Barcelona, mas eu fui ver. Nossa, que chique, hein? Eu tava, porque foi no mesmo desculpa. dia de um grande prêmio da Espanha. E o Zagallo, quando ele estreou na Portuguesa, o primeiro jogo dele no
interior foi contra o União São... Não foi o União São João de Araras. Qual que era o time de Boa Vista, de São João da Boa Vista? Tinha um... Não, era Tem o União São João de Araras e tem um não, outro não time... foi o Rio Branco de Americana, não? Não. Caramba, Boa Vista São não João tinha. da Boa Vista, que time que Não, tem São lá? João da Boa Vista não tinha ninguém. Não, acho que era o União São João de Araras Não, mesmo. então foi, talvez tenha sido em Araras. Então foi o Nelson João. Eu fiz questão de ir, pegar o carro e ir pra ver o jogo, porque era a estreia do Zagallo. Araras era o Hermínio interior. Meto, estádio Hermínio Meto. Hermínio Meto. E o sim. Zagallo, esse aí é o Emerson, né? Que faz O aniversário Emerson. hoje. Grande Faz aniversário Emerson. Muito hoje. bom jogador. Emerson e César, a dupla da luz. Muito Exatamente. boa dupla. E o Zagallo não tinha o hábito, como ele não dirigiu um time de São Paulo, né? Acho que se ele esteve dirigindo algum time do Rio no interior de São Paulo alguma vez, deve ter sido muito raro. É. Muito raro. Porque ele foi técnico de seleção há muito tempo, depois ele foi técnico do Flamengo, foi técnico do Como Botafogo. jogador e como técnico, ele nos clubes do Rio, ele jogava contra os grandes de São Paulo, né? Mas A contra os experiência dele no pequenos, não. interior, muito, então, muito o primeiro rara. jogo dele no interior, eu fiz É. questão de ir, de assistir. E, cara, o Zagallo, a gente fala dele no passado, porque isso aconteceu no passado. O Zagallo tá vivo, hein, gente? Mas ele se comportava na beira do campo, num jogo Portuguesa e União São João de Arara, sei lá, como se ele estivesse no Stade de France na final da Copa do Mundo. Impressionante. Sim. Assim, Ou sabe? Brasil e Uruguai na Copa de 70 Ou no isso, México. o compromisso do cara Incrível, com incrível. o trabalho, com o futebol, Sou com fã a do Velho paixão Lobo. dele, eu também. Zagallo, um beijo pra você, viu? Coraçãozinho, faz coraçãozinho. Faz assim, Zagallo. Faz um coraçãozinho melhor. Acabei de fazer aqui, ó. Mas isso aí parece um fígado. Isso que você sabe identificar um fígado. Coração, assim, ó. Agora você. Vamos lá. legista? Por que nós falamos do Zagallo? Nem sei por que nós ficamos... Eu também não. Você entrou o assunto da portuguesa e de goleiro aí, foi indo. Esqueci Você falou também. do Roger aí, o Roger. Não, a gente tomou começou a certo. falar- não, porque o Você começou a Sec, falar de uma goleada dos e... goleiros do tudo São você Paulo. Pois é, então o São Exatamente. Paulo Então, tá assim, aí... Pra mim é mais, repito, mais uma aposta. Mais uma aposta, não dá pra cravar absolutamente nada. Torço pra que consiga, claro, ter um ano bem feito com a camisa do tricolor, Deixa eu mas. fazer uma pergunta para vocês da imprensa. Quando vocês falam isso, né? Eu torço Esse é o para que Denis. dê muito certo o jogador tal. Vocês estão sendo sinceros? Sim. Porque eu não torço. Não desejo Assim, mal a é, ninguém. assim, ó, se o cara vai jogar contra o meu time, eu não torço. Eu torço para que o cara Não. leve Aqui 10 eu não estou na arquibancada, perus. aqui eu estou Ah. num programa com a minha isenção jornalística e desejar sempre o bem às pessoas. Nossa, pisou na minha cabeça. Claro. Ave Maria. Diferente do senhor, que é Tô até com vergonha agora. uma figura nefasta, sádica. Mas de tudo que ele falou, eu concordo com uma coisa. Ah. Seria melhor trazer o Courtois. Não, Mas não Courtois tem grana, não tem mas grana. o Rossi tá no mercado. Não, mas tem Tem um outro bom goleiro. O Rossi é o mesmo. O problema que vale para o Flamengo vale para o São Paulo. Eu acho que se Sim. esse cara tiver. Tem essa mancha no passado e tudo. Quem, o sabe? Courtois? Não, Ou o Rossi. Ah. O Rossi, né? O Courtois eu não sei. O Courtois é um bom goleiro, né? Já foi melhor, né? Quando joga Brasil e Bélgica, ele costuma jogar Ele mais, joga né? bem. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Curtam os vídeos e se inscrevam no @PlacarTV.